Fala, posicionados, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Um posicionado dia para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Jornada da Intimidade, o lugar para você que realmente está buscando se espiritualizar, entender fundamentos bíblicos e fazer a tua vida, o teu negócio crescer, prosperar, avançar. Eu acredito muito que a espiritualidade ela tem um poder de colocar em ordem não só a nossa vida como um todo, mas as nossas emoções principalmente. Quando a gente é ativado espiritualmente, a gente acessa uma coisa chamada que é a paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento faz a gente colocar em ordem as nossas emoções. Porque é importante você ter um equilíbrio interno. O equilíbrio interno faz você ter mais progresso no seu externo, naquilo que você executa. Porque se você está confuso, se você está, a palavra certa é confuso, se você está atribulado, se você está perturbado emocionalmente, você não consegue ter uma execução de excelência no que você faz, no seu trabalho, na sua empresa. Então é importante você se espiritualizar porque essa espiritualidade vai trazer ordem interna. E a ordem interna vai trazer progresso externo na tua profissão, no teu negócio. Então pega papel e caneta, vamos para a aula de hoje. Vamos para a aula de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre conhecimento. Já quero trazer aqui um texto bíblico que fala sobre isso. Esse texto se encontra em Oséias 4:6, tá? Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Pega a sua Bíblia aí. Oséias 4:6. Vamos compartilhar essa live. Você que vai estar assistindo essa live agora, você que vai assistir essa live gravada, tá bom? Deixa o teu comentário, eu quero ver se tudo que eu estou te ensinando está fazendo sentido. Seja muito bem-vindo, Jorge. Seja muito bem-vinda. Minha amiga está aqui hoje. Que maravilha ter vocês aqui. Se vocês puderem, já compartilha com pelo menos uma pessoa que vocês conhecem, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre conhecimento, tá? A importância do conhecimento. A base do que a gente vai falar está lá em Oséias, tá? Oséias, eu já até abri aqui. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Eliane Braga, é isso aí. Gente, então vamos lá. Diz assim o texto, eu só vou ler só apenas um versículo mesmo, tá? Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, a destruição vem por falta de quê? De conhecimento. O que é a falta de conhecimento, Clécio? A falta de conhecimento significa ignorância, né? Ou seja, a ignorância é o nome que a gente dá para as pessoas que não têm conhecimento, é o ignorante. Uma pessoa que não tem cultura, não tem conhecimento, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está falando e por isso ela se expressa de uma forma totalmente errada, né? Ela não comunica de forma assertiva o que ela quer falar porque ela não tem conhecimento, ela não sabe nem quem ela é, não sabe para onde é que ela vai, ela não sabe quais as habilidades que ela carrega. Então fica muito difícil de você comunicar uma mensagem se você não tem clareza dessas coisas que são primordiais, que é a sua identidade, o seu propósito, a sua habilidade. E então, por isso que é muito importante você buscar conhecimento. O conhecimento é o quê? O conhecimento não é só de você ouvir e não é só de você ver, né? Porque muitos dos pensamentos que nós temos vêm daquilo que ouvimos, daquilo que vemos, mas vem também das experiências que você cria, que você gera, as histórias que você vive.
te geram um conhecimento muito mais aprofundado, né? Geram um conhecimento muito mais verdadeiro, que é a sua experiência. Aquela coisa. Uma coisa é eu dizer que eu sei algo, outra coisa é eu fazer aquilo que eu sei. É diferente, porque fazer tem a ver com a experiência que eu vivi. Então, se eu tenho uma experiência, eu tenho uma carga de autoridade muito maior, eu tenho uma carga de sabedoria muito maior do que uma pessoa que só tem um conhecimento. Então, você tem que transformar o conhecimento em sabedoria. Já pega essa visão aí. Transformar o conhecimento em sabedoria. Como assim, Clécio? Para cada conhecimento que você... Para cada aprendizado que você teve, uma decisão que você toma e uma experiência que você vive. Então, você tem três fases aí. As três fases para você ser alguém sábio, né? Para você sair do conhecimento, do só conhecer algo e se tornar sábio naquilo. É você o quê? É você aprender, você aplicar e você experimentar, né? Então essa pegada de você construir uma jornada, uma história com aquilo que você está ouvindo. E por que o povo sofre, né? Porque quando você não tem conhecimento, você é facilmente enganado, você é facilmente persuadido. Então, quando você não sabe quem você é, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve para você. Então, toda proposta que chega você aceita, tudo aquilo que querem te vender você compra. Por quê? Porque você não sabe quem você é, você não tem conhecimento a respeito daquilo que a pessoa está te oferecendo e por isso você acaba aceitando qualquer coisa. Você quer ver alguém que tem conhecimento? É alguém que faz pergunta. Uma coisa que alguém que tem conhecimento sabe fazer é pergunta. Porque ele quer entender a profundidade daquilo que estão oferecendo para ele, se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo que realmente é genuíno, se aquilo realmente faz sentido para a vida dele. Por quê? Porque tudo que eu compro, que eu acesso, que eu faço, precisa estar conectado com um fundamento. Qual que é o fundamento, Clécio? Meus princípios e valores. Seja muito bem-vinda, Catarine. Então, o que você compra, o que você acessa, com quem você fala, tudo isso tem que estar alinhado com seus princípios, seus valores e a sua missão de vida. Porque se não estiver alinhado com isso, você está perdendo seu tempo, você está perdendo sua energia. Não faz sentido você estar sentado na mesa com pessoas que não estão indo ou estão um nível maior que você ou estão caminhando junto com você, não têm a mesma visão que você. Não faz sentido, você está perdendo seu tempo. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu perdi meu tempo? Quantas vezes eu perdi meu tempo com pessoas que não estavam dispostas a fazer aquilo que precisava ser feito, pessoas que não estavam na mesma visão que a minha. E é muito chato, é muito ruim isso, porque Deus te deu uma visão. Todo mundo que está aqui, eu creio que o Senhor te deu uma visão. E o meu desejo aqui é que você seja tão convicto da sua identidade, do seu propósito, que você não negocie essa visão por qualquer proposta que aparece na sua frente. Não deixe que os projetos que aparecem te tirem do projeto que o Senhor fez para você. A palavra de Deus vai dizer que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então existe um plano, e esse plano é de paz, esse plano é de fazer você prosperar, como está em Jeremias 29:13. Então, Deus ele quer te trazer paz. Se você está com confusão, se você está perturbado, se você está vazio, Deus quer te preencher, te completar, te trazer paz. Depois que Ele te trazer paz, Ele quer te trazer progresso. Ele quer te trazer prosperidade. Então, eu gosto muito de caminhar nessa premissa de ordem e progresso, que é o que está até escrito na bandeira do Brasil. Como assim, Clécio? Porque a espiritualidade vai te trazer ordem emocional e vai te gerar progresso nos teus negócios, na tua empresa, como pessoa. Então, se você quer realmente ter um ano diferente, porque esse ano ainda não acabou, tá? 2026 ainda não acabou, dá para você fazer muita coisa. O que você precisa fazer é entrar no desafio, tá? Você precisa entrar no novo desafio. Por exemplo, se você está junto comigo nessa busca pela espiritualidade, uma coisa que você precisa começar a aplicar é o jejum, tá? O jejum, a oração e a leitura da palavra vai te fortalecer, vai te despertar, vai te fazer ser mais sensível espiritualmente, ouvir os direcionamentos do Senhor, ter um discernimento mais claro, porque a palavra de Deus vai dizer que o sábio, ele discerne o tempo, o modo para todo propósito debaixo do céu. O que é tempo, Clécio? O que é discernir o tempo? É saber a hora exata de fazer aquilo. Esse é o momento de eu colocar em ação esse projeto, ou é daqui a um ano, daqui a 2 anos? Qual que é o momento exato, o momento correto de eu colocar um projeto em ação? Porque às vezes o projeto ainda precisa ser o quê?
aprofundado, pesquisado, organizado. Então, você vê como é que a sabedoria é algo poderoso. Depois de você saber o tempo, o modo, ou seja, como eu vou colocar esse projeto em ação. Ou seja, não é só, eu vou fazer, não. Existe uma estratégia, ou seja, como é que eu consigo ser estratégico e criar e fazer esse projeto dar certo. E terceiro, o propósito, né? Então, o sábio discerne o tempo e o modo para todo propósito. Ou seja, existe um momento certo, existe uma estratégia certa e existe o quê? Um direcionamento do céu para isso. Ou seja, para quem? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que vão ser tocadas com esse projeto? Ou seja, propósito tem a ver com gente, tá? Propósito tem a ver com pessoas. Quem serão as pessoas que vão ser tocadas por essa missão que o Senhor me incumbiu? Olha que forte. Se eu fosse você, anotava isso. É muito poderoso isso aqui, gente, tá? O sábio discerne o tempo, o modo e o propósito debaixo do céu. Tempo, modo e propósito. Então, gente, esses três pilares são fundamentais e isso daqui é tão forte que eu te convido a colocar isso na tua vida. Essas três palavrinhas, tempo, modo e propósito. Porque toda vez que você pensar em uma ideia ou querer desenvolver um projeto, você vai fazer essas três perguntas. Esse é o tempo certo? Essa é a forma, o modo certo? Para quem é esse projeto? Quem serão as pessoas impactadas por esse projeto? E se você conseguir responder isso com clareza, é porque realmente é um projeto do Senhor, eu tenho certeza. Meu Deus, é muito forte isso aqui. Tá anotando, gente? Anota. Muito poderoso. O que três palavras não se tornam, né? Tempo. Uau! Eu tô sendo abençoado com você aqui, tá? É o Espírito Santo que está ministrando no nosso coração. Tempo, modo e propósito. Isso aqui já é um método, é o TMP, tá? Você pode até colocar em sigla. TMP, tempo, modo e propósito. O método do discernimento. Então, para você ter um discernimento claro daquilo que você vai fazer, você precisa entender o momento, o modo e entender para quem são, ou seja, para quem será impactado com aquilo que eu estou fazendo. Então, se você tem uma empresa, se você tem um sonho no teu coração, você precisa se fazer essas três perguntas. Eu vou até deixar como tarefa para você também e para mim também vai ficar como tarefa. Se eu estou fazendo no tempo certo, se eu estou fazendo com a estratégia certa e quem são as pessoas que eu realmente estou tocando. Será que eu estou comunicando para as pessoas certas aquilo que eu estou fazendo? Porque às vezes eu estou no tempo certo, eu estou no modo certo, mas a minha comunicação ainda está ruim com as pessoas. Eu não estou conseguindo chegar nas pessoas que eu desejo. A minha mensagem ainda não está chegando em quem eu quero que elas cheguem. Então é importante você alinhar o seu propósito, né? A forma que você comunica a sua missão, isso, e comunicação é uma coisa tão poderosa que comunicação ela vai muito além do que você fala, tá? A comunicação não é só o que você fala, a comunicação é a sua imagem externa, interna também, imagem interna, imagem externa, a sua fala e o seu comportamento. Tudo isso envolve a sua comunicação. O que é a comunicação? A arte de fazer as pessoas entrarem em ação com base naquilo que você falou. Um bom comunicador, ele faz as pessoas entrarem, tomarem uma decisão com base em suas palavras. Uau, isso é incrível. E a espiritualidade é muito importante porque ela desenvolve tudo isso na gente. Porque quando eu tenho a prática da oração, por exemplo, eu consigo desenvolver um diálogo com o Senhor e esse diálogo me traz revelações, porque a palavra do Senhor fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, quando você tem um relacionamento pleno onde você fala e ouve ao Senhor, você vai começar a receber segredos, ou seja, grandes segredos, grandes ideias, tá? E aí você vai conseguir, cara, ter um discernimento, você vai conseguir ser muito mais assertivo naquilo que você está colocando em execução na sua vida. Isso é muito poderoso, gente. Eu quero até que vocês deixem um comentário aqui se está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando, tá bom?
E vocês que vão assistir essa live gravada também, deixem o seu comentário se fez sentido o que eu estou falando. Compartilha aí com pelo menos uma pessoa que você conhece, tá? Eu tenho aprendido muito, o Senhor tem me levado para um lugar mais profundo também, junto com vocês nessa jornada da intimidade. E eu quero trazer muito, agora eu quero ser muito mais filosófico também no que eu vou falar para vocês. Eu quero trazer muito mais fundamentos e eu tenho entendido que quando se fala de fundamento, fala-se de filosofia também, porque a filosofia fala sobre o porquê das coisas, né? A origem de cada assunto é muito questão filosófica. E eu quero ser mais filosófico com vocês também, porque eu vejo que faz muito sentido porque eu vou trazer, que eu quero trazer fundamentos, ou seja, são fundamentos bíblicos para fazer você crescer como pessoa, como profissional, como empreendedor, que eu sei que você é, e vai fazer muito sentido porque vai trazer uma coisa mais clara, mais sucinta, mais didática, que você vai conseguir colocar em prática e ter resultado na sua vida, tá bom? Então, a aula de hoje foi sobre isso, tá? Você que não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, lá eu vou colocar todas as informações e eu quero que seja na comunidade dos posicionados, tá? A comunidade dos posicionados é um lugar onde a gente tanto vai entregar muito, mas também vai estudar junto, vai ser também um ambiente de muito aprendizado, de troca, de network, de conexão. Então eu creio que vai fazer muito sentido para você. A gente vai falar com base nesses três pilares que fazem parte da minha metodologia, tá? Que é espiritualidade, mentalidade e influência. Espiritualidade porque é o fundamento, os fundamentos bíblicos, né? A nossa base, nossos princípios, valores, a nossa missão. É a mentalidade porque a gente precisa romper com algumas crenças limitantes que impedem a gente de acessar um novo nível. E a influência, que é a parte de comunicação, imagem, comportamento, que é muito importante para você acessar e se fazer perpetuar e permanecer nos lugares certos, nas mesas certas. Então eu te convido, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, o link está na bio, é 100% gratuito essa comunidade, vai ser uma honra ter você junto com a gente. E até amanhã, novamente, às 12h30.